Olá pessoal, a partir de agora, toda semana a gente vai ter um convidado diferente aqui no meu canal do YouTube, nesse quadro Via Mística. E para estrear, eu tô trazendo o meu querido amigo Ney Naif. Tudo bom, Ney? Tudo bem, Claudinei. Obrigado pelo convite, principalmente por ser o primeiro a fazer a inauguração fantástica desse canal. Dois Parabéns, Neys, ó, Ney e Ney. Ney, parabéns. Vamos aí, inaugurando. Obrigado, querido. Um prazer ter você aqui. Todo mundo conhece o Ney, né, gente? O Ney, esse grande mestre do tarô, eu falo que ele é o papa do tarô no Brasil. Será? E, com certeza, né? Não tem outra pessoa mais gabaritada para falar sobre o tarô. E claro que para fazer essa abertura, esse primeiro programa, eu tinha que trazer uma pessoa queridíssima e que fosse uma sumidade em um determinado tema. E, obviamente, o tema que eu escolhi foi o tarô, que é um tema que é muito caro para minha vida. E eu queria que você começasse, Ney, falando como é que o tarô entrou na sua vida. Ele entrou de uma forma estranha e diferente, porque foi através de uma revista. Eu era astrólogo e na época que a gente fazia astrologia pela mão, né? Nem tinha nem computador, não vou nem dizer a minha idade. Nossa, não tinha cálculos. computador, então era 2, 3 horas. E isso realmente consumia muito tempo. Aí, no final, comecei na década de 80, eu tive contato com uma revista, da revista Planeta, a famosa revista Planeta, que ela divulgou então um tarô, talvez um dos primeiros tarôs a ser divulgado no Brasil, foi o tarô de Marsella. E eu li a revista, peguei as cartas e foi tão fácil os símbolos falarem comigo e estudar a parte simbólica de maneira simples, mas houve uma comunicação muito rápida ali. E a partir daí comecei a estudar o tarô. E cada vez mais fui me apaixonando e deixei a astrologia um pouco de lado e comecei a me dedicar muito mais ao tarô. Eu só voltei à astrologia quando começou a aparecer os computadores, que até então fica mais fácil dos cálculos, dos mapas. E aí todo mundo tem essa impressão, né, Ney, de que a astrologia ela é a grande ciência e que o tarô é uma ciência menor, não é? Tipo, não é tão importante. O que você teria para falar sobre isso? Olha, tarô é tão importante quanto a astrologia e qualquer outra ciência hermética, ou esotérica, ou mística, porque o estudo dos símbolos, e da mesma forma que a astrologia também estuda símbolos, embora se calcule o mapa natal daquele momento da pessoa, os planetas, os signos, também são simbólicos, estuda os mitos e as histórias, e a mesma coisa com o tarô. Cada arcano, cada carta tem um conjunto simbólico que demanda às vezes meses estudando um determinado símbolo e compreendendo como ele se manifesta nas diversas interpretações. Então demanda-se muito mais, talvez, estudar os símbolos do tarô do que os símbolos da astrologia. A astrologia às vezes é muito mapeado, acontece isso, muito exato, e não há muitas vezes liberdade de interpretação. Com o tarô você também tem essa liberdade de interpretação, indo muito mais além do que às vezes até te ensinaram você ler. Você acaba descobrindo coisas maravilhosas dentro de uma consulta. Então eu acredito que o tarô é uma fonte inesgotável de estudos. E é interessante porque a astrologia não engloba o tarô, mas o tarô pode englobar a astrologia. Você tocou num ponto fantástico, porque o tarô ele engloba tudo: astrologia, numerologia, cabala, hermetismo, contos de fadas, histórias, filmes, novelas, porque nós estamos falando de imagens arquetípicas, de modelos que nós vivemos no nosso dia a dia. Então o tarô ele se adapta e você pode fazer uma correlação de praticamente tudo, até sobre sua vida. Por isso que nas consultas de tarô, tudo aquilo se desenvolve de uma maneira fantástica, porque ele se adapta a tudo. Tudo está dentro do tarô, mas nem tudo tem o tarô. Isso é muito interessante. Eu falo que é um pan-oráculo, né? É um pan-oráculo, exatamente. Pan-oráculo. E para quem está lá em casa, e como a gente, né, que um dia ouviu falar sobre tarô pela primeira vez na vida, com certeza tem muitas pessoas que estão nesse estágio hoje em dia. O que é o tarô? O tarô é um conjunto simbólico de 78 cartas com símbolos específicos. Nós dizemos que são 22 arcanos maiores, que falam sobre o mundo do macrocosmos, sobre os nossos planejamentos, e os 56 arcanos menores, que é o microcosmo, é a nossa atitude diante desses planejamentos. Primeiramente, as pessoas pensam que precisa ter um dom para jogar tarô, que precisa ser místico, ou ter uma entidade, uma intuição. Não. O tarô não está ligado a nenhuma religião, a nenhuma filosofia, a nenhum sistema político. Ele é atemporal a tudo. Qualquer pessoa com intuição ou não, até um cético pode jogar tarô, porque é um estudo simbólico. Como ele se manifesta, como ele se processa, exatamente através da escolha aleatória das cartas. Isso tem a ver com o nosso campo energético, esse processo todo de escolhas. Não há necessidade de ter nenhum dom, absolutamente nada. Mas esse conjunto simbólico nós interpretamos através de perguntas e
caídas ou jogadas de interpretação dentro de um método, mas qualquer pessoa pode jogar o tarô. E aliás, o tarô não só serve ao oráculo como adivinhação, como também ao autoconhecimento, ou até uma terapia, meditação e magia, porque o tarô pode se adaptar a tudo. É como você disse, o tarô embarca tudo. Nem tudo pode ser explicado pelo tarô. Uma coisa que você estava falando que é importante, acho que é legal a gente até frisar para as pessoas, é que o tarô ele não tem vínculo com nenhuma religião, com nenhum sistema mágico ou entidade, né? O que você teria a falar sobre isso? Porque tem muitas pessoas que falam, né? Ah, eu jogo e é a minha cigana que está interpretando, ou eu jogo e é a minha intuição, eu nunca li um livro sobre tarô, eu já nasci com esse dom. Porque a gente já ouviu tudo isso, gente, ao longo da nossa vida. É verdade, não é verdade. É isso, não é isso. Não é isso, porque se você tem um dom, obviamente, tem pessoas que têm vidência, tem esse dom. Mas ela poderia jogar pedrinhas, pegar um copo de água e falar sobre o que quisesse. Fechar o olho e ver. Fechar o olho e ver. O tarô acaba se tornando um veículo espiritual para ela chegar nesse ponto que ela tem a vidência ou tem esses dons. Só muita gente confunde vidência como aspecto de que eu quero saber exatamente isso, então eu vou ver isso. Não, a vidência é aleatória, inclusive. Não é uma coisa que eu queira saber exatamente coisa e vou lá ver. Então, quando a pessoa fala eu sou vidente e joga tarô, e fala exatamente o que o cliente quer ouvir ou da pergunta que quer, duvide, porque a vidência não é bem isso. Os videntes, eles costumam ter mensagens espirituais, sim, mas não exatamente o que a pessoa veio se propor a perguntar ou fazer. Porque são vislumbres espontâneos, né? Exatamente. Não é uma coisa programada. Não. E agora, com as cartas do tarô, a pessoa às vezes, vamos supor, ela começa a abrir o tarô e pode trabalhar com a intuição. Mas, novamente, não é o tarô, é a intuição dela, é a percepção dela, que pode não ter nada a ver com as cartas. Quando nós estudamos o tarô, especificamente o seu símbolo, e usamos técnicas de leitura, a pessoa pode ter intuição, visão ou não visão, o tarô ali é o símbolo. Se eu pergunto, vamos supor, vou ter sucesso no trabalho, e me sai um pendurado, uma torre, eu não posso dizer que a pessoa vai ser feliz, claro, porque ela já escolheu um símbolo que denota problemas e obstáculos naquele caminho. Agora, se ela tira um sol, um carro, ótimo, maravilhoso. Bacana. Porque o símbolo está dizendo que aquela pergunta tem desenvolvimento, tem sucesso. Agora, muitas vezes a pessoa, para não aborrecer o consulente, às vezes pega uma torre e fala, não, vai dar tudo certo, não se preocupe. Só para naquele momento ficar tudo bem, né? Na fita dá um jeitinho na leitura, né? Para a pessoa sair feliz. Agora, a questão do tarô é essa. Se você conhece tarô realmente, você sabe analisar os símbolos de forma correta, mesmo ele dizendo não. É importante orientar a pessoa sobre os obstáculos, porque nós não temos o total livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio até um ponto. Isso. E aí entra a questão, eu jogo tarô, eu tenho livre-arbítrio para aceitar ou não. Eu sempre pergunto, que livre-arbítrio você tem diante de uma demissão do trabalho? Que livre-arbítrio você tem diante de uma doença, ou de uma morte, ou de um divórcio? A pessoa vai embora, não tem o livre-arbítrio. Ou de uma guerra, né? Ou de uma guerra, como está no meio dela, seja lá qual for, que livre-arbítrio eu tenho? Então nós temos sim uma escolha que nós podemos fazer e até determinado ponto. O meu livre-arbítrio pode estar em aceitar ou não a derrota. Aí eu tenho livre-arbítrio e falo, não, eu não aceito o divórcio, não, eu não aceito a demissão. Tá, aí vai pro litigioso. Então, vai se tratar, né? Porque realmente se você não quer aceitar uma coisa que já não existe mais. Então essa é a questão. No tarô ele coloca o momento que nós temos o livre-arbítrio e podemos realmente desenvolver o que nós desejamos, que são as cartas de repente de 1 a 11, ou as cartas do caminho da vontade, ou algumas cartas que dizem que não é possível. Tem que ir por outro caminho, tem que pensar de outra forma, de outro jeito. Então é importante numa consulta de tarô entender isso, que nós temos sim um processo de dar continuidade ou não ao que nós queremos. E voltamos à questão da pessoa somente lidar com intuição. Será que todo mundo está preparado intuitivamente para atender o outro? Será que as pessoas, de repente, essa pessoa que está dando a consulta, ela não tem 1000 problemas que acabam interferindo o sistema psicoemocional dela naquela intuição, naquela percepção? Ou mais, né? Será que aquela intuição realmente é para aquele cliente? Exato. Ou então, o campo espiritual dela, como é que se encontra? Então, eu acredito sim em vidência, acredito em espiritualidade positiva, acredito realmente em intuição, mas isso que a pessoa esteja preparada emocionalmente e espiritualmente para dar essa mensagem
mensagem para dar esse recado. Verdade. Então a questão não é que não pode sim trabalhar com a vidência, mas ela também tem que estar muito bem emocionalmente no seu casamento, na sua família ou materialmente falando, para que ela não se destoie naquele momento com pensamentos dela, com os sentimentos dela, misturando com os sentimentos do consulente. Ter bom senso na leitura. Ter bom senso. Por isso que o tarô é interessante, porque você consegue, através da leitura das cartas, separar o que eu sinto do que realmente existe naquela consulta e do que realmente existe para ajudarmos aquela pessoa naquele momento. Que às vezes é até antagônico, né? A pessoa está sentindo uma coisa, mas as cartas estão mostrando outra. Exato. Não é? E aí é um exercício para o tarólogo de saber fazer a separação e não deixar que a sua emoção, seu sentimento, seu pensamento interfira na leitura naquele momento. Sim, é muito comum às vezes a pessoa tá com um problema afetivo, por exemplo, o tarólogo está com um problema afetivo lá, e ele encontra no jogo uma situação muito similar do consulente. Então ele começa a criticar o consulente, a projeção do que ele realmente faria no lugar do consulente, e acaba não entendendo as mensagens da carta. Sim. E acaba de algum modo. Eu sempre dou como exemplo o imperador, a carta 4. Ora, algumas pessoas realmente não gostam de repente de uma relação, ou de uma pessoa mais opressora, uma pessoa mais paternalista, provedora, que não dê muito carinho. E tem pessoas que gostam, que seja paternalista, que seja provedora, que não dê muito carinho. Então, às vezes, vamos supor, o tarólogo é uma pessoa carinhosa, afetuosa, aí pega o imperador pro consulente e fala, não, essa pessoa é opressora, não te dá carinho, larga ela, sai dessa. Olha, mas a pessoa gosta. Sim. Por isso nós temos que levar em conta exatamente qual o processo do consulente. Não é o mesmo que o meu. Ele pode gostar de uma situação realmente mais bruta, ou de menos carinho, ou de menos atenção, e tem pessoas que gostam. Fazer uma análise mais neutra. Neutra, exatamente. De ver ele como paternalista, como provedor, e de como ele se processa. E o cliente vai dizer se gosta ou não daquela situação. Sim. Então, esse é um dos exemplos que eu dou, e muito comum, de colocar, às vezes, o que nós pensamos do arcano imperador, ou do arcano sacerdotisa, e projetar isso para o outro. Sim. Então, por isso que é importante essa divisão. E conhecendo os símbolos do tarô, nós vamos ter exatamente essa ideia e essa dimensão. O tarô ele tem dois níveis, né? O nível adivinhatório e terapêutico. Qual seria a diferença entre esses dois níveis e onde eles se aplicam, Ney? Olha, é muito boa essa pergunta, porque há uma confusão muito grande sobre essa questão adivinhatório e terapêutico. Acontece que o estudo do tarô é uma fonte única, como qualquer outra profissão, como qualquer outra análise. Se você vai ser psicólogo, por exemplo, junguiano ou freudiano, você tem que fazer psicologia primeiramente, tem que ter a base e depois você vai escolher o que você vai fazer dessa base. Sim. Que tipo de terapia ou de elementos? A mesma coisa medicina, a mesma coisa matemática, qualquer ciência, temos ramos de especializações. Né? E se desmembram. No tarô é a mesma coisa. Nós temos um lado básico em que você pode utilizar tudo, ele se adapta a tudo e podemos falar tudo. Aí algumas pessoas preferem trabalhar mais no ramo da adivinhação com o tarô, outras mais no ramo terapêutico, outras mais no ramo mágico, outras mais no ramo da meditação. Aí é uma questão de especialização que a pessoa gosta. Outras vão estudar a vida inteira e não vão ler nunca para ninguém. Exatamente. Né? Então é uma questão pessoal aí. Agora, a carta, vamos supor, ela tem uma mensagem tanto oracular quanto uma mensagem de aconselhamento. Ela tem tanto uma mensagem de previsão quanto uma mensagem terapêutica. Sim. Então, por exemplo, o mago. O mago, nós falamos, você está com 1000 ideias, é positiva, criativa, você pode realmente tudo. Só que ele tem um conselho terapêutico. Você tem que focar nas suas ideias, botar o pé no chão, senão você vai dispersar. A própria consulta é terapêutica. Exatamente. Então, agora algumas pessoas preferem mais trabalhar nessa linguagem. Olha, você está de mago, olha, pé no chão, tenha foco, tá certo, vá adiante. Ou então sai uma sacerdotisa, olha, você tem que falar mais, se expressar mais, não sei o que tem. Então algumas pessoas trabalham mais ao lado terapêutico, ou que eu chamo de aconselhamento da carta, e outras preferem mais trabalhar a previsão. Sim. Agora é importante que o tarólogo aprenda a unir esses dois elementos. Aí você vai ser um tarólogo completo. Falar sobre a tendência e a previsão daquela situação e os aconselhamentos para que a pessoa possa atingir melhor este processo. Então, se eu tenho, por exemplo, um carro, eu posso dizer, olha, vai dar tudo sucesso, vai ter progresso, exatamente isso que você quer, você vai atingir. Agora, tome cuidado com a sua ansiedade, com a sua dispersão, tome cuidado em querer passar por cima de situações que são importantes para ser olhada. Então, eu tenho dois elementos que eu posso trabalhar ali na consulta e dar conselhos a uma série de situações. Como eu até falei do imperador no lado afetivo,
olha, é exatamente esse tipo de situação que você quer, então você está no lugar certo. Não é? Então comece a pensar de você ser mais carinhoso, de você se expressar mais. Então por isso que é importante entender que adivinhação e terapia, elas podem estar em harmonia ou não. Aí vai depender do tarólogo. Agora é importante saber que tudo é a mesma fonte. Não tem essa de pensar, no oráculo, a adivinhação é menor do que a terapia. E aí eu coloco, a pessoa vai num tarólogo terapeuta, ele nunca viu a pessoa, aí ele abre o jogo e vê uma torre, e vê um problema na vida da pessoa. Ah, você tem que superar isso. Como é que ele vai falar de um processo que ele nem sabe o que é, ele nunca conversou com a pessoa? Sim. Ele está trabalhando sim num sistema adivinhatório. É isso que ele não entende às vezes. Ou então falar que tarô não pertence à cartomancia. Olha, é papel, é carta, é leitura de cartas, né? Então é cartomancia, faz parte da cartomancia. Então você admitir algumas coisas é importante. E às vezes a pessoa fala, não, eu sou tarólogo, não sou cartomante. Mas você lê cartas. Não, eu leio tarô. Como se tarô não fosse cartas. Né? E o que é, né? O que é isso, né? Então é importante assumirmos e termos a ideia, a dimensão do nosso estudo, do nosso trabalho. Sim, tarô é cartas, sim, tarô faz parte da cartomancia, sim, o tarô é adivinhação, é terapia, é meditação, é magia, sim, o tarô pode tudo, associar a astrologia, a cabala, a história, qualquer coisa, a música, a poesia, livros, tudo. É entender que o tarô é uma fonte universal de conhecimentos. E Ney, quem está começando também, às vezes vai pegar um baralho e fica confuso, porque tem vários tipos de baralhos, né? Então você tem várias formas de desenhos, aí tem aquela pessoa que fala, ai não, eu só jogo com o tarô egípcio. Aí você joga tarô egípcio? Você joga tarô de Marsella? Ah não, porque tem que ser o tarô de Marsella. E aí tem também, né, as questões das inversões das cartas, 8 e 11, nomes dos arcanos que são diferentes, em uma o enforcado é enforcado, numa é dependurado, noutra é pendurado, enfim. Né? A casa de Deus, a torre, o hierofante, o pontífice, o papa, o sacerdote. Fala sobre isso para as pessoas encontrarem no meio dessa bagunça. Essa bagunça se chama conhecer a história do tarô. Essa bagunça se chama conhecer a estrutura simbólica do tarô. É tudo a mesma coisa. Então, tem a ver com traduções, tem a ver com como é que a editora lidou com aquela tradução, com aquela carta. Esses nomes, pontífice, papa, hierofante, sacerdote, é tudo a mesma coisa, porque o que importa não é o nome da carta, e sim o símbolo que se encontra dentro dela. E cada artista, cada pessoa que desenha tem uma visão do símbolo. Mas, por exemplo, você nunca vai encontrar um sacerdote, por exemplo, um skatista, entendeu? Você vai encontrar talvez um pai de santo ali desenhado, um pastor, talvez, ou um professor monge, de skate. Um professor de skate. Aí tudo bem, mas ele é o professor, ele não é skatista. Isso. Eu poderia encontrar o skatista no carro, de repente. Então, a gente já está viajando nos símbolos aqui, tá? Legal. Então, o importante é o mago, né? Porque o importante é você entender que há uma cadeia simbólica. Mas geralmente o Papa sempre é o Papa, um hierofante, um mestre, enfim, um monge. É aquele que ensina, né? Aquele que ensina. Então, olha só, então tem algumas questões simbólicas. O tarô de Marsella é o tarô tradicional, mas não no sentido de que ele é a base de todos os tarôs, ele é a matriz. Porque por 6 séculos, mais ou menos, se desenhou o tarô somente daquele jeito. Foram raros tarôs que se diferenciaram do tarô de Marsella. E a partir do tarô de Marsella, no final do século XIX, início do século XX, começaram a surgir uma série de outros tarôs baseados no de Marsella, baseados no caso simbólico e também no significado das cartas. E aí entra uma questão, que foi a partir do Waite, de Edgar Waite, em Arthur Waite, em 1919, mais ou menos, 1911, isso, exatamente. 1912, depende da edição. Isso, né? Em que ele então lança um tarô pela primeira vez com os arcanos menores desenhados e também lança os arcanos maiores com uma inversão de cartas, 8 e 11. E aí começou o problema, porque ele colocou no livro dele, o porquê eu fiz essa inversão interessa só a mim, a vocês não interessa, entendeu? E para vocês que jogam tarô, isso também não vai fazer a menor diferença. Então, ou seja, para jogar o tarô, faz a menor diferença, não faz 8 ou 11. Mas para a pessoa que está começando a estudar, ela começa a ver, peraí, eu tenho o número 8 nesse tarô, que é a justiça, e tenho o 8 no outro tarô, que é a força. Qual que tá certo? Olha, qual que tá errado?
Porque nós temos que ler pelo símbolo, não pelo número. Então começa aí o processo. E depois veio o Crowley também mudando o nome da corte. Isso. Príncipe, princesa, cavaleiro, rainha, ele tira o rei. Isso. Mas o rei ele coloca como cavaleiro. Aí que está a questão. Embora tenha um outro nome naquela corte, na verdade é o mesmo conteúdo e símbolo do rei. Ele está lá, né? Ele está lá. Todas as imagens arquetípicas de todos os sentidos das cartas estão lá. A questão é que aí as editoras passaram a contratar pessoas para montar catálogos de tarô e falou assim, olha, lê isso daí, vê o que você acha. Faz em cima disso daqui. Faz em cima disso. Então começou a misturar tudo isso. Então temos hoje tarôs que tem a inversão do número 8 e 11, com a denominação da corte do Crowley, misturado, e outras misturas, mas o importante é a imagem. O símbolo é importante nesse processo. Agora, tudo isso você só vai tirar dúvidas lendo a história do tarô, o que aconteceu com ele. Então, o que nós temos que levar em conta? São 78 cartas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. O nome das cartas tem que tomar cuidado e não ficar debatendo, se chama pendurado, dependurado, enforcado, e sim olhar a imagem, o símbolo. Porque se você não olha o símbolo e não entende o símbolo, não adianta você ler o nome da carta. Sim. Então, isso é o mais importante do tarô, é a parte simbólica, esse estudo. Perfeito. A gente está chegando quase no finalzinho do programa, né? E essa gravação, gente, é feita aqui na MKK Produções. Então, você que é um esotérico, um místico, que também quer fazer sua gravação para colocar aí no seu canal do YouTube, colocar no seu Instagram, aqui embaixo no GC você vai ver os contatos da MKK, entre em contato, liga, entra, né, através aí das redes sociais em contato com a MKK, para você também vir aqui fazer sua produção e ter um programa como esse aí no seu canal do YouTube, ativar o seu canal do YouTube. Quanto mais programas, mais conteúdo, melhor, não é, Ney? Sim, perfeito. Né? Temos que divulgar bastante. O Ney tem uma escola de tarô que é maravilhosa, gente. O Ney tem vários livros sobre tarô. Então, pra gente encerrar, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre os livros dele e sobre a sua escola de tarô. Os livros, nesse ano nós estamos completando 20 anos do livro do curso completo de tarô, que ele vem com as cartas e ensina a jogar tarô, e mais a trilogia, que está há 20 anos no mercado. E em publicação contínua, não é que está 20 aí parada, não. Nós estamos voltou, não. Não parou nunca. Já vendeu mais de 500 mil de cópias, todos esses livros. Ele realmente é importante, porque ele dá estrutura para a pessoa entender o tarô, a parte histórica, a parte estrutural, o que significa as cartas, como jogar, como ler. Então, a obra em si, ela é muito completa. E, óbvio que nós temos também que fazer os cursos, porque livros e cursos se complementam. Uhum. E temos a escola de tarô online, totalmente online, é o www.tarotista.com.br, tá passando onde nós também. Estamos falando sobre, desde o nível básico ao nível avançado. Contamos com mais de 7 mil alunos na escola. Olha. E realmente, é uma escola online, mas olha só, você tem um coordenador corrigindo suas provas, você tem orientação, você tem suporte humanizado, qualquer dúvida escreve que a gente responde, temos reuniões mensais, bimensais, estamos sempre nos encontrando, embora o conteúdo seja gravado das aulas, qualquer dúvida entra no suporte e também há provas dissertativas, ou seja, ela tem que ir lá analisar o jogo, tem que analisar o jogo e passar tudo aquilo, ela escreve direitinho o que ela achou e nós corrigimos, orientamos onde houve a falha, o que ela tem que pensar melhor, o que tem que estudar mais, enfim, nós damos toda a orientação ao aluno para que ele possa realmente se formar um bom tarólogo, um bom tarotista, onde ele possa então dar a consulta e orientar a si ou ao que ele desejar. Olha, tá começando agora, né? Não sabe nada de tarô? Entra aí no site da escola do Ney Naif, porque tem vários cursos, né? Desde o básico, para quem não sabe nada, até cursos mais avançados. Então vale a pena você investir na sua formação. Aliás, gente, tarólogo é profissão. No Brasil, inclusive, regulamentada. Regulamentada, né? Isso, exatamente. Pelo CBO, o Conselho, o Código de Ocupações reconhece já o trabalho com o tarólogo desde 2002. Isso. Então, o Ministério do Trabalho considera que a pessoa tarólogo, ela pode sim ganhar dinheiro, se inscrever até como MEI, como o microempresário. Recolher INSS, tudo. Recolher INSS e tudo mais. Então, ou seja, é algo que a pessoa pode trabalhar sim, se ela quiser, como algo de proventos dela. Sim. Ou simplesmente para o autoconhecimento, ajudar ela apenas, ou conhecer o universo, buscar quem é ela, o que ela quer do mundo, enfim, se conhecer um pouco mais. Então, entra lá para você aprender
com o melhor, com o Ney Naif. Obrigado. Querido, obrigado por essa estreia. Obrigado. Prazer enorme. A gente vai convidar o Ney para outras oportunidades para falar sobre tantas outras coisas, né? Tarô e amor, tarô e profissão, tarô e saúde. Beleza. Né? Que é um universo vasto e inesgotável. Agradeço bastante a audiência de vocês, agradeço ao convite do Claudinei, desejo muito sucesso ao programa e que tenha vida longa como o nosso querido Claudinei faz com seus eventos e abarca sempre os bons profissionais ao lado dele. Obrigado. Beijão para você e a todos vocês. O Ney está sempre com a gente em todos os eventos, em todas as coisas, porque olha, né, a gente tem que preservar os amigos queridos e o trabalho de qualidade. Obrigado. Gente, vamos chegando no finalzinho, mas você já sabe, toda semana vai ter aqui no meu canal do YouTube um Via Mística com um profissional do universo místico, esotérico, holístico, paracientíficos, as terapias, enfim, para você aprender um pouquinho mais, assim, a gente ter mais qualidade de vida, mais sabedoria e conhecimento. Obrigado, até lá. Tchau, tchau.